Exatamente. Então, vamos lá dar mais um passo, né, no caminho de Enoque. Como sempre, nosso Enoquezinho aqui. Olha aí, olha o spoiler Nosso mascote. do Enoque Kids. Enoque só para baixinhos. Enoque tá indo. Se você ver, o nosso primeiro slide aqui, nossa primeira imagem é a árvore da vida, tá vendo? Isso aqui é a árvore da vida. E Enoque tá caminhando em direção à árvore da vida lá, ó. Que é o nosso interesse. O caminho do relacionamento com Deus, né? E vamos começar revisando, como sempre. Quem não revisa, esquece. Exatamente. Né? Então, vai revisar do início mesmo, né? Porque... hoje a revisão vai ser... geral. Uma revisão geral. Veja bem, o que é que eu quis trazer hoje, certo? Para a gente entender tudo o que acontece, né? O que está relatado, o que foi revelado a nós, certo? Nós vimos que Deus existia no início, depois foi criada a dimensão espiritual, que nós paramos aqui e estamos vendo alguns atributos de Deus, certo? Depois é que ainda vai ser criada a dimensão material, a Terra, o universo, tudo isso aqui a gente ainda não falou. Depois vai ter uma rebelião que a gente vai falar, que eu não vou nem dizer de quem é, ninguém sabe. Depois a gente vai falar sobre a queda, certo? De outra raça, né? Outra raça de seres, tá? Depois a gente vai ver que vem um período chamado do período da lei. Depois a gente vai ver que vem o período da graça. Depois a gente vai ver que vai vir um julgamento. E depois desse julgamento vai vir lá novos céus, nova terra e o lago de fogo, certo? Então isso aqui é o panorama geral do que nós estamos estudando. Tá? A gente está construindo um raciocínio, passo a passo. Exatamente, ou seja, a gente ainda está bem no início, né? Exatamente, estamos aqui, ó, em Deus. Passando para a dimensão espiritual. Exatamente, né? Estamos caminhando para a dimensão espiritual, foi criado os anjos, e a gente está explicando como Deus, os atributos de Deus, né? A definição dos atributos de Deus, de quem Deus é, como ele se manifesta, nas dimensões criadas, tudo isso aí. Tá? Então... sabemos até agora que Deus é o Criador, né? Existe um Criador. Aqui, Deus, o vermelhinho aqui, ó. Agora a gente vai passar para a próxima aqui. Vamos expandir a faixinha vermelha. Deus, a gente viu que ele é o Criador, que ele é o dono de tudo. Certo. Ele se revelou através da Bíblia. Né? Criou... por amor. Por amor, né? E não por necessidade. Eu ia falar, criou a Terra, sendo que aí... Nem terra existe aqui ainda. Eu me esqueço. Criou por amor, criou um reino para o Filho, né? Para Deus Filho. O que motivou ele a criar foi o amor. Certo. E o propósito dele ter criado, a finalidade, o objetivo é ser um reino para o seu Filho. Sim, e aí teve também o grande dilema, né, do primeiro episódio. Liberdade e responsabilidade ou programação. Ou seres programados, né? E também falamos sobre a grandeza, né, do Criador, que ele é infinitamente superior sobre todas as coisas criadas. Transcendente, né? Ele está além, dentro e está fora e dentro, né, da criação. Exatamente. Ele... que a gente usou o exemplo da Ela Marvel. é sustentada por ele, mas ele não sofre nenhuma influência dela. Exatamente. Certo? Vimos aí também, estamos estudando agora essa parte, que ele é único, mas possui 3 pessoas. Aqui é uma parte onde as pessoas têm muita dificuldade de entender, certo? Como é que Deus é 1 e 3 ao mesmo tempo. Quando eu mostro essa palavra para você, Deus aqui, você pensa em quê? Quem é aí Deus? É o Criador dos céus e da terra. Eu penso no Criador. É meio difícil porque... Você pensa em Deus Pai, né? Exatamente. Eu ia falar, eu não penso, à primeira vista, assim, eu não penso em Jesus ou no Espírito Santo. Falou em Deus, você pensa... Exatamente. E aí, toda vez que aparece a palavra Deus na Bíblia, as pessoas acham que está falando de Deus Pai. Mas não. Aí é Deus. Aí é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. São os 3 ao mesmo tempo. Quando eu imagino assim... Quando a Bíblia fala em Deus, se eu disser, a Bíblia disser assim, Deus apareceu a Moisés. Aí as pessoas pensam que foi Deus Pai que apareceu, né? Mas a gente vai ver que não foi.
Eu imagino o Deus que está em Apocalipse 4, por exemplo. Aí você vai ver lá que quando João vai falar de Deus Pai e de Deus Filho, ele fala assim, Deus Pai e o Cordeiro, separado. Sendo que, ao mesmo tempo que é separado, não é. E Mas é isso que a gente vai tentar explicar hoje, tá? Exatamente. Live passada a gente falou sobre Deus Pai. E agora a gente vai falar sobre Deus Filho. Deus Filho, E semana que vem, Deus Espírito. Exatamente. Então, outro conceito que eu botei aí, ó, sem matéria, espaço e tempo. Gravem isso, que vai ser importante para os próximos episódios. Certo? Deus existe eternamente. É outro conceito que a gente não consegue compreender, nem adianta ficar aqui tentando discutir, nem demorar muito nisso aí, não. Deus existe eternamente. Deus não teve início, diferente de tudo que foi criado. Deus existe, Deus é. Deus é, tá? E Deus existe antes da matéria, antes do espaço, antes do tempo, certo? E foi ele que criou, né? Exatamente. Então, obviamente... É importante saber que Deus existe, sempre existiu, sempre vai existir, para trás e para frente, e em algum momento ele criou a matéria, o espaço e o tempo, mas ele não está inserido dentro dela, certo? Certo. Inclusive aqui só existe Deus, ó, vermelho, e nem tem matéria, nem espaço, nem tempo. Depois a gente viu que ele criou a dimensão espiritual. O continente. E você veja que a dimensão espiritual está envolvida por... Deus. E nessa época aqui, onde a gente está, ainda não existe matéria, nem espaço, nem tempo. Certo? Não existe primeiro, nem segundo, nem terceiro, porque não existe tempo. Tudo acontece. A explicação melhor que se pode dar é que tudo acontece ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo milissegundo, tudo acontece. E aí, ó, e está sempre acontecendo. Pegaram a relação porque, ó, tava vermelho. Aí agora a gente já começou a entrar no laranja, na dimensão espiritual. É aqui, ó, laranja, dimensão espiritual. Certo? Os céus. Deus vermelho, aí aqui é a dimensão espiritual, que são os céus, que tem as regiões celestiais, e os seres, que são os anjos. A gente viu isso aí. Não existe espaço, matéria, nem tempo. Preste atenção, ok? Quando eu digo assim, preste atenção, é porque alguma coisa vai acontecer. Deus aqui não é Deus Pai. Deus aqui é a Trindade, certo? Não imagine que isso aqui, porque muita gente pensa que quando se fala em Deus, se fala de Deus Pai. Não. Quando você vê a palavra Deus, são 3 e é 1. Eu já aceitei que eu não vou entender e que eu tenho que apenas... É só você ver assim, Deus é a Trindade, pronto. Veja bem, mas então... se eu disser Deus, eu estou falando Deus Pai, porque Deus Pai é Deus. Também, mas não somente. Se eu disser Deus, né? eu estou falando Deus Filho, por quê? Porque Deus Filho é Deus. Certo. Se eu disser Deus, eu estou falando Deus Espírito, porque Deus Espírito é Deus. Então, quando eu falo Deus, eu estou falando da Trindade, a não ser que eu fale especificamente Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é Deus o Pai e Deus o Filho, certo? O Espírito Santo de Deus, aí é o Deus Espírito. Mas se eu disser Deus, você jamais pode achar que é Deus Pai. Em nenhum momento está dizendo que é Deus Pai. Está dizendo que é a Trindade. Certo? Certo. Ou então, se falar em Deus, numa manifestação nas dimensões. Certo? Deus apareceu a Moisés. Aí a gente vai ver como é que Deus aparece a Moisés. É Deus Pai que aparece? É Deus Filho? É o Deus Espírito? Quem apareceu? Todo mundo acha que é Deus Pai. Sim, até eu achei durante muito tempo. Até porque não existe menção de Jesus só apenas como o Messias que vai vir como... Jesus nem nasceu aqui ainda. Só tô dizendo. Jesus está ali e ainda nem nasceu. Como é que pode? É um paradoxo, né? Mas você vai entender tudinho. Por isso que a gente está criando uma linha de raciocínio, certo? Aí agora sim, ó, Deus Pai, tá? Eu estou usando essa imagenzinha da pedra aqui, porque a pedra que está lá na Bíblia, viu? A pedra de jaspe sardônio. Então a gente usa essa imagem aqui só como um símbolo, tá dizendo alguma coisa para a gente ter uma imagem aqui para enfeitar o slide. Exatamente. E aí, como eu não vou usar nada que seja fora da Bíblia, eu usei a representação que o próprio João usou lá em Apocalipse. Vimos que Deus Pai, agora sim, eu não estou falando de Deus Filho nem de Deus Espírito, estou falando de Deus
Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? É a causa e a origem, o princípio, a fonte. Ele é de onde tudo vem. Ele é a fonte de tudo. Então, existem características que são colocadas, que Sim. são Exclusivas de cada um. exclusivas. Cada pessoa tem de sua cada característica, pessoa. sua função, seu papel. Aí o que é contraditório, porque se os três são a mesma pessoa, como é que dentro... Não há conflito, né? Sim, como é que existem características que são específicas de um ser Porque específico? eles são um e são três. Maravilha, glória a Deus. Ótimo. Vemos que Deus Pai é a causa, a origem de tudo, o princípio, a fonte. E no último episódio nós vimos que ele está sentado no trono com um livro na mão e este livro Escrito por dentro escrito e por dentro e por fora. Quem é digno de pegar e receber esse livro, de chegar lá na mão dele e tomar ou receber dele esse livro? Quem? Quem? Nós vamos saber, certo? E João chorou lá, aperreado, porque viu que ninguém era capaz de tomar o livro, certo? De receber o livro. Que livro é esse? O projeto e os decretos eternos de Deus. E de como tudo vai ser, desde quando foi a criação, até lá no final, onde a gente viu que vai vir lá, o outro lado, que a gente nem está lá ainda. Novo céu e nova terra, tudo aquilo ali. Esse livro tem esse projeto aqui, ó. Esse livro tem esse projeto todinho aqui. Daqui até lá. A gente tá aqui, certo? E muito mais, né? Que isso aqui foi só o que nos foi revelado. Não, aí quando eu for abrir aí, cada colunazinha dessa aqui, quando eu abrir, vai ter um bocado de coisa ainda. Exatamente. Como eu abri aqui Deus agora, tem isso aqui tudinho, né? Uhum. Certo? Então, primeira coisa importante, quando na Bíblia fala Deus, tá falando não é Deus Pai. Da Trindade em si. Você tem que ver o contexto. Não, tá sim, falando só da Deus, Trindade. sem especificar Deus, Sim. Pai do Senhor Jesus Cristo, sim, aí sim. outra coisa. Veja o contexto. Entendi. A gente vai ter que ver o contexto. Estou querendo Lembra mostrar da que tô hermenêutica? prestando atenção. Lembra da hermenêutica? A nossa querida bússola. Não, porque eu mesmo pensei assim durante muito tempo. Eu achava que Deus Pai era que estava lá no Jardim do Éden, achava que Deus Pai era que tinha aparecido a Moisés, achava que Deus Pai é que estava em tal lugar. Porque e aí a gente vai Gênesis ver que fala que Deus estava caminhando pelo jardim. Sim, Deus, mas não necessariamente Deus Pai. Isso é o que eu não consigo entender ainda. Aí você tem que interpretar a Escritura com a própria Escritura. Porque Jesus não tinha sido mencionado ainda. Sim, porque Jesus não tinha nascido ainda. É por isso que eu uso Deus Filho. Entendi. Tá entendendo? Olha, para nós que temos a revelação toda já pronta, a Bíblia, é difícil entender. Imagine para o pessoal que estava lá no começo. Tá entendendo? É por isso que as pessoas não falam. Apareceu o anjo do Senhor, apareceu tal coisa. Algumas coisas que são manifestações de Deus, que a gente chama de teofanias ou cristofanias. E a gente vai entender. Uma teofania é uma aparição da Trindade. Uma cristofania é uma aparição de Deus Filho. E uma... Não tem mais, porque ninguém nunca viu Deus. Eita, que a gente vai ter que... Isso aí vai se compreendendo devagarzinho. E live passada, a última coisa que a gente viu foi o primeiro segredo. O primeiro segredo, que é o equilíbrio, né? Entre a lógica e o fogo. Você não consegue amar algo ou alguém que você não conhece. Por isso a necessidade da lógica, por isso a necessidade de entender e interpretar as escrituras. E também só o conhecimento frio, ler e entender, frio, como a gente faz muitas vezes. Exatamente. Jesus morreu na cruz para me salvar. Pronto. Pegar a Bíblia para ler como Deus me ama. Tá bom, Deus me ama. E aquilo, se você lê um negócio desse e não sente nada, se você não chora, se você não sente saudade dele, se você não ama ele... Quer fazer um teste? Nunca mais, não tá valendo de nada a sua leitura, seu conhecimento. Quer fazer um teste? Veja o filme A Paixão de Cristo. Se você ver esse filme do começo ao fim e não chorar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Não adianta só conhecer, certo? Intelectualmente, e não sentir nada por ele. É por isso que você tá... Se você estiver orando, lendo a Bíblia, e não estiver sentindo nada, e sua oração não está sendo respondida, é porque você está na faixa da misericórdia. Para você chegar na faixa
do relacionamento e do amor, e de Deus chegar assim e mandar um anjo para dizer, você é querido lá no céu, viu? Aí você tem que entender isso aqui, ó. Lógica e sentimento. Sim. Certo? Que não adianta também querer ter o sentimento, ter... A Bíblia está recheada disso, mas a gente passa por cima muitas vezes. Eu já li tantas vezes. Qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é o principal mandamento? Amar. A Deus. Amar não é dizer, eu te amo, não. Amar é sentir amor. Olha o segredo. E também depois a gente vai ensinar como é que a gente faz para sentir amor. Aí vai ser o segundo segredo. É verdade. Entendeu? Nós estamos dizendo que você precisa amar a Deus. Ok? Agora, como a gente ama a Deus? Aí só quer acompanhar para saber no futuro. Primeira coisa, não só tenha conhecimento frio, intelectual, do que aconteceu, de que Deus lhe criou, de que ele tinha um propósito, um projeto, que tinha um Messias, que não sei o quê. Você tem que conhecer tudo isso, é claro. Mas isso tem que levar você a ter um sentimento por Deus. Amá-lo. Deus quer o seu coração. Como fazer isso a gente vai ver. E agora o episódio de hoje, certo?